Afinal de contas, quem é Jesus? Seria ele um profeta? Seria ele um Messias? Jesus é Deus ou não? Tem pessoas que dizem que Jesus foi apenas um profeta e até distorcem passagens da Bíblia para dizer que ele não é um Messias. Mas vamos ver que, ao contrário do que muita gente diz, Jesus afirmou sim ser o Messias. Por exemplo, quando estava conversando com a mulher samaritana e ela disse que quando o Messias viesse, explicaria tudo, Jesus respondeu claramente: Sou eu que falo contigo. Você pode ler isso em João capítulo 4, que fala da mulher samaritana, né? Especificamente os versículos 25 e 26. Jesus também disse: Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Um simples profeta jamais poderia dizer isso. Então, com isso, nós vemos que Jesus é o Messias. Mas seria ele divino? Será que Jesus se considerava divino? Vejamos. Vemos no Evangelho que Jesus foi acusado de blasfêmia pelos fariseus em várias ocasiões, mas eu vou citar duas delas. Em Marcos capítulo 2, Jesus está numa casa rodeado por uma grande multidão. Então 4 homens abrem um buraco no telhado e descem um paralítico para que Jesus o cure. Jesus, conhecendo o coração do paralítico, diz a ele: Perdoados estão os teus pecados. Os fariseus ficam indignados e o acusam de blasfêmia, porque somente Deus poderia perdoar pecados. Quem pode perdoar uma ofensa, naturalmente, é a parte ofendida. Mas então Jesus demonstra sua autoridade curando o paralítico. Se somente Deus pode perdoar pecados e Jesus perdoa pecados, logo Jesus é Deus. Outra ocasião em que os fariseus questionaram a autoridade de Jesus, ele disse que Abraão se alegrou nele, e os fariseus disseram: Você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Pergunta natural, porque Abraão viveu cerca de 2000 anos antes. Mas a resposta de Jesus é que chama a atenção. Ainda antes que Abraão existisse, eu sou. Este eu sou é mais do que simplesmente a afirmação da pré-existência. É um título divino e o nome mais sagrado de Deus. É o nome que nós encontramos quando Deus fala com Moisés na sarça. E vemos com isso, né, que Jesus ele existia antes do seu nascimento. Então Jesus ele não passou a existir ali quando ele nasceu, ele já existia antes. Ele é eterno. Mas sobre esse segundo tópico, alguém ainda poderia perguntar: será que Jesus poderia estar afirmando apenas uma pré-existência e ser um anjo, por exemplo? Além do fato de ele perdoar pecados, Jesus recebeu adoração quando Tomé disse: Senhor meu e Deus meu. João capítulo 20, versículo 28. Vemos que Jesus em nenhum momento repreendeu Tomé, como seria de se esperar diante de se ele fosse um anjo diante de tais palavras. Por exemplo, em Apocalipse 22, nós vemos, né, que João ele se prostrou para adorar o anjo e o anjo disse: Não faças tal, adora a Deus. Jesus não. Tomé disse para ele: Senhor meu e Deus meu. E Jesus ele aceitou essa adoração. E quanto ao termo Filho de Deus, é natural pensarmos como se fosse algo no sentido biológico ou cronológico, como se Deus tivesse gerado Jesus em algum momento, mas não é nesse sentido que aparece na Bíblia. Vemos, por exemplo, em João 5,18, que queriam matar Jesus porque, ao dizer que era filho de Deus, ele estava dizendo que era igual a Deus. O que confunde muitas pessoas é que elas se esquecem que Jesus se esvaziou da sua glória e veio viver entre nós. Filipenses 2, do 5 ao 11, fala que eles, existindo em forma de Deus, não teve o ser igual a Deus como algo que devia se apegar, mas ele se aniquilou a si mesmo, ele se esvaziou de si mesmo, assumiu a forma de servo e tornou-se semelhante aos homens. Então ele tornou-se sim 100% humano quando veio a esse mundo e chegou a colocar-se em uma condição inferior, mas isso porque nós jamais suportaríamos a revelação de Deus em toda a sua plenitude. Por amor a nós, ele se diminuiu para se fazer conhecido. A natureza de Deus não é como a natureza humana, nem pode ser compreendida por completo. Não compreendemos por completo nem a nós mesmos. O mistério da Trindade é algo que pode parecer contraintuitivo para alguns. Como pode Deus ser um e ser três? Mas nem por isso deixa de ser real. Muitas coisas na vida, até na natureza,
São coisas que a gente olha e a gente não entende, são coisas difíceis demais para a nossa compreensão, mas não significa que não seja real. Os físicos que o digam, né? O pessoal que quebra a cabeça lá que diga. Tem muita coisa que a gente olha e que é algo que é muito contra-intuitivo, é muito difícil de entender. Mas um mistério não é a mesma coisa que contradição. Embora Deus ele é tão imenso que explicá-lo em sua plenitude é impossível, nem mesmo a natureza podemos entender por completo. Eu acho que uma boa alegoria aqui para entender um pouco melhor essa questão é que a gente pode comparar com o nosso cérebro. O cérebro humano é um só, mas tem áreas distintas com funções diferentes. Ainda assim, essas partes atuam em unidade para formar uma única mente e pessoa. Então, da mesma forma, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são distintos, mas ao mesmo tempo são um só, porque justamente, né, são distintos, mas justamente também formam um só ser, né? Também são um só Deus. Além de tudo o que foi dito aqui nas próprias palavras de Jesus, vemos também os apóstolos assim o entendiam. João capítulo 1 fala que Jesus existia desde o princípio, que ele era Deus e que por ele foram criadas todas as coisas. Quem é o criador de todas as coisas? Deus. E se fez carne e habitou entre nós. Hebreus 1:8 diz: Mas do Filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Colossenses 2:9 diz: Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Entre vários outros textos que podem ser citados. Se você ficou até aqui, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam aprender mais sobre Jesus. Curta como forma de incentivo e se tiver algo a comentar, pode comentar.